Estamos falando sobre reconstrução, e dentro dos processos de reconstrução, falar de Esther hoje é um desafio. Eu falei de manhã que o nome da mensagem hoje seria Oncotô, igual fala o mineiro, Oncotô, porque o tema da nossa mensagem nessa manhã é o que eu estou fazendo aqui. E não é o que eu estou fazendo aqui na igreja, é o que eu estou fazendo aqui na minha família, no meu emprego e no mundo. E eu gostaria, à luz da Escritura, segundo o que Esther nos aponta, trazer para nós algumas lições para esta noite. Então, eu quero convidar você a ler o capítulo 1, algumas passagens, para que nós pudéssemos entender todo o contexto. Antes de lermos, a Bíblia diz que o rei Assuero reinou 120 províncias. Ele era um homem que conquistou grandes territórios. E ao conquistar todos esses territórios, um dia ele resolveu comemorar. Falou, eu vou comemorar as minhas conquistas e vou fazer uma festa, uma festinha básica que durou 6 meses. 6 meses de festa. E quando acabaram os 6 meses de festa, cachaça e tudo que vocês podem imaginar, ele resolveu que ele ia fazer a ressaca da festa, ia fazer mais 7 dias de festa. E quando ele resolveu fazer mais 7 dias de festa, porque ele fez primeiro para as províncias e depois ele abriu para todo mundo a festa. Quando ele abriu para todo mundo a festa, ele disse assim, agora a rainha Vasti estava lá fazendo a festa com as mulheres, e ele com os homens, e ele falou assim, não, eu quero apresentar Vasti. A Bíblia diz, eu amo a Bíblia, querido, porque a Bíblia é linda. O versículo de número 10 diz assim, no 7º dia, quando o seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Neumã, Bitzá, Arbona, Bigtá, Abágua, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. A Bíblia está dizendo que, e eu gosto desse teor da Bíblia, de poetizar algumas coisas, mas a Bíblia diz que ele estava manguaçado, estava bêbado. E quando ele estava bêbado, ele resolveu exibir a beleza da sua esposa para todos os homens que lá estão. Por que eu usei a palavra bêbado para nós entendermos? Coração alegre. Porque, irmãos, toda pessoa embriagada, seja ela por uma bebida alcoólica, seja ela por uma paixão, seja ela por um objetivo que não seja a glória de Deus, corre o risco de perder a sanidade e começar a atropelar processos. O que é que nos embriaga? Nós ficamos embriagados e apaixonados pela própria vida. Colocamos como objeto de idolatria alguns bezerros de ouro. Times de futebol, hoje me parece que ia ter, ou está tendo, um clássico entre Corinthians e Palmeiras, e aqui falar dessa linguagem para vocês é muito mais fácil. As pessoas se matam, marcam brigas. A Fernão Dias eles se degladiam. Quantas mortes pela paixão embriagada do futebol. A luta de alguns pelas margens políticas desta nação. Nós que somos colocados à periferia, marginalizados, vivemos à margem da sociedade, muitas vezes nas bancarrotas da saúde, da educação, muitas pessoas em estados de vulnerabilidade, mas nós nos embriagamos com a política e brigamos por isso, perdemos a sanidade. Então, tudo que toma o nosso coração, tudo que rouba de nós a sensatez, a equidade, o equilíbrio de pensamentos, pode levar o nosso coração a estar, nossa mente estar embriagada, e nós corremos o risco de perder a sanidade. Esse rei perdeu a sanidade, e ele queria expor a sua esposa para todas as pessoas que lá estavam. E a Bíblia diz que esta mulher, ela foi mais sensata do que ele, ela não quis ir.
E o fato dela não querer ir, aconteceu outra coisa, que é um outro alerta que eu quero trazer ao seu coração. A Bíblia diz, no versículo de número 15, ele perguntou, segundo a lei, o que devia fazer a rainha Vasti, por não haver cumprido a ordem do rei Assuero, transmitida por meio dos eunucos. Então Menucã disse na presença do rei dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia que a rainha fez chegará a todas as mulheres de todos os que desprezarão o seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou a rainha Vasti fosse trazida à presença, ela não foi. Então, é um outro problema. Às vezes, a nossa embriaguez e paixão por algumas coisas faz com que pessoas se assequem e se assentem nas nossas rodas, e nós corremos o risco de entrar por um caminho de decisões infelizes. E muitas vezes eu não tomo uma decisão pelo que eu acho correto, eu tomo uma decisão pelo que as pessoas falaram para mim fazer. O rei Assuero, ele ficou chateado, ele ficou magoado, ele ficou envergonhado porque a Vasti não foi. Só que o que ele fez? Em vez dele pensar, dele esperar a cabeça esfriar, dele esperar o vinho sair da sua corrente sanguínea, de que ele pudesse oxigenar o seu cérebro e tomar uma decisão sensata, ele pergunta no calor da emoção o que ele devia fazer. E as pessoas falaram assim: só precisa mandar ela embora. Porque se todas as mulheres resolverem seguir ela, todos os reis estarão com problema. E o que ele fez? Ele disse: eu não quero mais essa mulher. E acabou com o casamento. E quando ele acabou com o casamento, a Bíblia vai nos apontar, e nós vamos ler, que ele passou pelo momento do calor, do furor da emoção. Irmãos, eu falei alguns dias aqui sobre temperamentos, acho que na terça-feira. Temperamentos, eles são perigosos. Porque se nós não aprendemos a controlar os nossos temperamentos, nós podemos colocar as nossas vidas e a vida de outros em dificuldades. Eu sou um colérico natural. Eu não consigo chegar num lugar e não ficar observando as coisas, olhando as situações. Mas o meu colérico, ele tem uma ascendência no sanguíneo. E o meu sanguíneo, de vez em quando eu tenho que responder, quando eu tenho que falar, às vezes eu respondo e parece que eu sou truculento, e às vezes sou. Mas algumas vezes eu não sou, só é aparente, é o jeito de ser. O fleumático, como vai responder, ele sempre responde assim: tudo bem, não, está tudo jóia. Eu estava mostrando para a minha família hoje um vídeo, tem uma moça, como que é o nome dela, Manuela? É uma mocinha gordinha que grava uns vídeos, e eu achei legal, porque ela faz assim, uns tipos, e ela chegou assim: bem, eu queria fazer assim, com aquela vozinha mole, dizendo assim, mostrando como que um narcisista pode influenciar sem ter palavras pontuais, ofensivas, sabe, com palavras mansas. Porque não é a forma de ser da pessoa quem define o que ela está fazendo, é o que ela está fazendo quem define a forma que ela é. Nós precisamos tomar muito cuidado para tomar decisões no calor da emoção. No calor da emoção, irmão, nós falamos aquilo que não queremos falar. Mas às vezes falamos aquilo que desejamos falar e não temos coragem de falar quando estamos em equilíbrio. Eu aprendi as duras penas, que não é falando tudo que eu penso, na hora que eu quero, que eu estou correto. Porque tem muita coisa que às vezes a gente tem vontade de falar e não fala. No meu caso, 10%, que o resto eu falo tudo, quando eu vejo já falei. Mas fazer o quê? Foi esse que Deus quis usar e continua usando. Quando eu olho para o meu temperamento, eu sei que às vezes eu me coloco em situações difíceis pelas decisões que eu tomo no calor da emoção da minha alma. No calor da emoção da minha alma, eu quero lhe dar um conselho. Nós devemos buscar um quarto. Ou conselhos com quem realmente pode nos aconselhar. O problema é que a gente só procura aqueles que concordam com a gente. E o rei procurou. E quando o rei procurou, o que a pessoa falou para ele? Ele falou: não, manda ela embora. Fica com essa mulher não, rapaz. Essa mulher chata. E não sei o quê. E o rei... Mas aí, o versículo de número 1 do capítulo 2 diz assim: depois disso, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele lembrou de Vasti e do que ele tinha feito.
e o que havia sido decretado contra ela. Irmãos, isso chama remorso. O pior coisa, arrependimento não é remorso. Remorso é uma coisa doida. Eu não sei você, e graças a Deus que você nasceu num berço evangélico, e nunca foi como o rei Assuero, que de vez em quando tomou um drink a mais, e deu uns apitos e tomou um monte de decisão errada. Eu já fiz isso um monte de vezes. Pastor, eu sou bebe. Não, agora não, né, irmão? Mas já bebi. Antes de chegar nos 30 e tantos, antes de realmente me envolver com Cristo e Cristo me resgatar, eu tomava. E eu fiz cada coisa. E quando eu leio o versículo 1, eu digo assim, meu Deus, quantas vezes eu fui Assuero. Agora não falando de bebida, falando de raiva, de briga, de discussão na família, de discussão em casa, de revolta contra o patrão, de revolta contra o gerente, de alguma situação quando alguém errou ou feriu a gente, às vezes até involuntariamente nós tomamos decisões no calor da alma. Quantas coisas nós já falamos, quantas coisas nós já acusamos, quantas pessoas nós defendemos, e quando nós fomos ver lá na frente, nós sabemos que aquela pessoa era recorrente naquele tipo de erro, e que na verdade ela não precisava nem de defesa, ela precisava era de um apontamento de direção nova. O rei Assuero está vivendo esse momento. No calor da sua emoção, ele fez uma bobeira. Primeiro, ele quis apresentar a sua mulher, que ele deveria ter respeitado, de não ter querido ir. Afinal de contas, ela não era um objeto de exposição, ela era sua esposa, a rainha. A segunda, aceitar um conselho de quem não estava com ele, de quem não vivia com ele, com a mulher. Larga mesmo, já para lá. Cuidado com quem te dá conselho. Cuidado com os conselhos que você recebe. Porque tem gente que dá conselho para a gente tomar uma decisão, a gente toma a decisão, aí quando a gente procura ajuda no conselho, fala assim, você podia ter pensado mais. Não sei se já aconteceu isso com você, comigo já. Quando isso acontece, o rei então resolve, agora sóbrio, eu vou casar de novo. E eu vou arrumar uma mulher. E aí ele baixa um decreto para que houvesse, a partir do capítulo 2, diz assim o versículo de número 2, então os servos do rei que o serviram disseram, que procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, se reúnam todas as moças virgens de boa aparência no harém da cidade de Suzã, sob os cuidados de Regai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, que essa reine em lugar de Vasti. O rei concordou e foi fazer. Então vamos fazer um concurso de beleza. Agora todas as mulheres, irmãos, são 127 reinos. Vamos pegar as moças mais bonitas e vamos trazer elas, e elas vão ficar aqui, um concurso de beleza. E lá vai. Imagina, aquele monte de... No meio de tudo isso, a Bíblia começa a contar uma história que não faz mais parte do rei Assuero, que não faz mais parte, embora ele esteja envolvido, o reinado estava nas suas mãos, mas a Bíblia começa a nos mostrar uma história de redenção de alguém que era uma improvável. O que é uma pessoa improvável? Improvável é alguém que, ao olhar para a sua expectativa de vida no futuro, não consegue esmerar nenhuma graça, felicidade e passa a viver por viver. Improvável é alguém que vivia na lama do pecado, que cometia erros terríveis e que hoje resolve abrir o coração para que Deus trate da sua vida e possa transformá-lo a ponto dele ser usado para a glória do Senhor nessa terra como testemunho de mudança e transformação de vida. Improvável é uma mãe que não podia ter filhos, mas que ela foi à comunidade da fé e que ela buscou o Senhor e Deus lhe agraciou com o filho. Improvável é alguém que nasce numa família pobre, miserável, que não tinha condições nenhuma na vida e que sai do Nordeste, vem para São Paulo trabalhar e hoje tem família, construiu histórias. Improvável são pessoas que saíram do lugar comum para o lugar incomum. Eu não sei a sua vida, eu conheço a minha vida. Existem pessoas que você conheceu, que tinha tudo para dar certo e não deram em nada. Mas existem pessoas que eram tudo para dar em nada e deram certo.
Porque Deus trabalha com improváveis. Deus levanta as pessoas que não são para confundir as pessoas que acham que são. Deus esconde a sabedoria dos sábios e dá àqueles que buscam a sua presença para usar pessoas improváveis. É nesse contexto que surge uma menina órfã de pai, órfã de mãe, e que é criada pelo seu tio, que é criada por alguém improvável. Duas pessoas improváveis entram em cena nessa história, e você conhece bem. E continuam dizendo assim, de que o versículo 7 diz: Mordecai havia criado Radassa, que é Esther, filha do seu tio, que era órfão de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa, e depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Esse adotar aqui, nesse contexto, para um judeu, ela se tornou empregada da casa. Ela se tornou alguém que não esmerava nenhum futuro, até que aparecesse alguém para casar. E ela tem uma vida comum. Mas é na impossibilidade do ser humano que surge um Deus todo-poderoso, que começa a escrever as nossas histórias, sem ao menos nós sabermos aonde Ele quer nos levar. A soberania de Deus diz que havia uma menina órfã, e que aceitou, talvez como último alento do seu tio, o pedido dele para se candidatar em ser uma dessas moças que passaria diante do rei e que de repente poderia se tornar uma rainha. Essa menina órfã obedeceu o seu pai adotivo, foi dependente da graça de Deus. E aí eu quero que você leia comigo o versículo 10 e 11 do capítulo 2, para mim te dar uma outra pincelada. Diz assim: Esther não havia declarado ao seu povo nem à sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias no pátio do harém, para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Isso aqui me mostra algo importante para nós nos dias de hoje. Nós somos improváveis. Talvez a sua vida você não tenha olhado para ela, mas ela passou muito rápido. Nós estávamos brincando ali, falando de idade, e eu vou agora em setembro, dia 21, completar 56 anos de idade. Estava falando com o Rogério, morrendo da risada. Falei, eu estou bom, estou ficando um velho ajeitado. Né? Falei com ele, emagrecendo uns quilos, fico bom. Ele falou, pastor, tá. Eu falei, rapaz, tem uns caras de 50, de 45 aí que você olha, parece que tem 80. Eu não, estou ficando um velho legal. Eu brincando com ele. Porque eu estou muito tranquilo com a minha idade. Mas quando eu olho para trás, eu vejo todas as impossibilidades que Deus me fez atravessar. Eu vejo saindo da fome, eu me vejo órfão de pai e mãe, eu me vejo nas carvoarias, trabalhando desde os 12 anos de idade, eu me vejo às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, tirando leite, distribuindo leite na cidade, em cima de uma carroça, 2 horas da tarde ir para a carvoaria, carregar caminhão, a ponto de quando terminar de carregar o caminhão, você pegar as costas e tirar assim o corinho, como se você tivesse ficado na praia o dia inteiro. Eu me vi na impossibilidade quando eu me tornei peão de rodeio, montando em boi, depois me tornei locutor, e eu começo a ver as coisas que Deus fez na minha vida para que eu estivesse aqui hoje. E eu entendo o que é ser o improvável. Era improvável que eu estivesse aqui. Aos olhos de qualquer pessoa, aos olhos, meus próprios olhos, era improvável que eu estivesse aqui. E eu sei que quando eu falo de mim, você pensa em você. Se você olhar para trás, para a sua vida, talvez num passado não muito distante, você vai ver que foi improvável algumas coisas que aconteceram. Livramentos que Deus te deu. Graça, pastor Fábio esteve aqui conosco, falando do câncer que ele enfrentou. Quantos de nós já enfrentamos doenças, já enfrentamos dificuldades, percas familiares, percas na vida, que nós achamos que tudo ia acabar. Fato é que às vezes a gente se arrasta com sentimentos que ficam no coração, e isso não é errado, isso é plausível, nós somos seres humanos. Nós vamos chorar algumas dores o resto das nossas vidas, sim. Mas mesmo diante dessas dores, em momentos que nós achamos que não iríamos conseguir, Deus nos guardou.
Era improvável que talvez estivéssemos aqui essa noite. Era improvável que talvez tivéssemos um sorriso nos lábios, mesmo a despeito de tantas lutas que enfrentamos. Essa moça, era improvável que ela estivesse no lugar onde estava. Mas o versículo 11, ele tem para mim uma revelação tremenda. A Bíblia diz que o seu pai, o seu padrasto, o seu pai adotivo, passava todos os dias no pátio do harém para saber como ela estava. Isso fala de discipulado. Isso fala de orientação. Isso fala de honra àquele que estava cuidando dela. E esse caminho é um caminho que nós precisamos aprender. Então, ela vai para lá. E aí, quando ela está lá, o versículo de número 15 começa a contar a história da Esther, que até então, uma improvável, talvez fadada a arrumar apenas um marido, mas de repente Deus resolveu mudar a história dessa menina. O versículo 15 diz assim: quando chegou a vez de Esther, filha de Abialil, tio de Mordecai, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada além de que Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou o favor de todos os que contemplavam. Assim Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação, mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na sua cabeça, ou na cabeça dela, e a fez rainha em lugar de Vasti. Irmãos, ser improvável é você acreditar que na soberania de Deus é Ele quem vai fazer a sua promoção em qualquer lugar. O evangelho coach, os coaches de plantão dizem que quem não é visto não é lembrado. Mas a minha Bíblia diz que Samuel foi à casa de Jessé o belemita, e Jessé apresentou todos os seus filhos, e Samuel, quando olhou para Eliabe, disse: esse certamente será o rei. E Deus disse para ele: não é, porque não olhe você com os seus olhos, olhe com os meus, e não é na sua emoção. E quando terminam todos, o que é que acontece? Ele diz assim: mas acabou todo mundo? Falou: não, tem um esquecido aí. Tem um menino, um ruivinho, que está lá cuidando, está lá. Não, mas então manda chamar ele. E ninguém sente à mesa, porque Deus já tinha falado ao coração de Samuel que o rei seria aquele. E quando ele chega, Deus mostra, dizendo: unge esse menino, desprezado, esquecido pelo pai, pela mãe e pelos irmãos, como novo rei sobre Israel. Quem promove é Deus. Quem faz com que nós possamos ser encontrados é Deus. Claro que nós precisamos fazer a nossa parte. Claro que nós precisamos estudar. Claro que nós precisamos... Tudo isso é legal. Mas eu quero te dizer que se Deus não abrir uma porta para você, esquece. Porque se Deus fechar a porta, ninguém vai abrir. Se Ele abrir, ninguém vai fechar. E um dos erros que nós cometemos às vezes é calcitrar contra o que Deus está fazendo. Existe uma rota chamada rota de colisão. Quando eu começo a me levantar contra o que Deus quer fazer, isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Eu poderia contar N histórias de pessoas que se levantaram quando Deus quis fazer alguma coisa na vida delas ou na vida das outras pessoas, aonde elas foram parar. Esther entende que mesmo como uma improvável, Deus a encontrou. E Deus começa então a cuidar de Esther, a ponto de que quando ela chega diante do rei Assuero, a Bíblia diz que ele a amou mais do que todas as outras virgens. E colocou sobre a cabeça dela uma coroa, e fez dela rainha no lugar de Vasti. Queridos irmãos, nós precisamos entender. Agora, qual é o gap? Qual é o cerne? Qual é o centro desta mensagem?
Por que Deus pegou esta improvável, órfã, desacreditada, talvez até do seu próprio primo, talvez colocou ela lá como último raio de esperança? Por que Deus fez dessa mulher rainha? É essa a maior dificuldade que eu e você podemos enfrentar. Por que será que Deus me colocou no meu trabalho? Por que será que Deus me deu esse recurso financeiro? Por que será que Deus me deu o talento que eu tenho? A capacidade que eu tenho, administrativa, de tocar, de arrumar, de fazer alguma coisa. Eu olho para o irmão Manuel, põe eu para arrumar um sapato lá, vou levar o negócio para falência. Porque o talento é para ele, não é para mim. Por que Deus dá talento para algumas pessoas? Por que Deus te deu posição? Por que Deus te colocou em algum lugar? O que é que eu estou fazendo aqui? Esta é a pergunta que nós precisamos responder. Por que eu estou nesta igreja, neste tempo, nesta época? É para apoiar aquilo que a igreja sonha para o futuro, no processo de mudança, ou é para atrapalhar? Por que eu estou nesse trabalho? É para somar e abençoar a empresa onde eu estou, o meu patrão e todas as pessoas, ou para ser uma pedra de tropeço? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo com a minha vida? Essa vida medíocre, essa vida pequena, essa vida insossa, que durará no máximo 80, 90 anos, 100 anos. O que é que eu estou fazendo com a minha existência? Qual é o legado? Não é herança, o legado que eu estou deixando. Qual é a história que estão falando ao meu respeito? O que é que eu vim fazer no mundo? Porque me apaixonei, os meus olhos se encantaram com esta mulher. Por que Ele me deu estas filhas? O que eu estou fazendo aqui? O que eu preciso entender? Qual é o propósito de Deus para a minha existência? Esta é a pergunta que nós precisamos responder. E vamos demorar anos tentando entender, mas no decurso dos anos, nós podemos nos colocar em uma posição de trazer para Deus a resposta de que nós somos o sal do mundo, de que nós somos a luz para poder iluminar outras pessoas, porque a luz que nos alcançou precisa alcançar outras vidas, porque esse é o objeto da nossa fé. Essa moça se tornou rainha. Talvez Mordecai, a Bíblia aponta que não, mas talvez Mordecai ou Mardoqueu, depende da sua tradução, viu ali a esperança e falou assim: agora ela vai me promover, ela vai me levar para morar no palácio. Ela vai pegar todo mundo da família e vai levar no palácio. Não. Ele continuou vivendo a sua vida. Uma vida medíocre. E aí eu quero corrigir a frase medíocre com você. Medíocre não é vida fadada de fracasso, de derrota. Não, medíocre é uma vida na média. Uma vida na média. E que bom que tenhamos uma vida na média. Levantamos, tomamos café, vamos ao trabalho, voltamos, e etc. É uma vida na média. Ele tinha uma vida na média. Mas a história poderia terminar aqui. Esther, uma improvável, que passou um monte de lutas na vida e se tornou rainha. Bem criada por Mardoqueu ou Mordecai, e ela se tornou rainha. Passou pelo discípulo, se tornou rainha. Ponto final. Essa é a história de Esther. Maravilha. Essa poderia ser a sua história. Eu saí de um lugar ruim, etc. Eu alcancei, eu venci, e agora eu tenho meu emprego, vou continuar trabalhando e vou caminhar para a minha aposentadoria, e está tudo bem, não há erro nenhum nisso. Não há dificuldade nenhuma nisso. Mas a pergunta é: foi para isso que eu nasci? Tem uma canção chamada Gênesis, eu acho que o Rogério vai lembrar disso, que era do Katz Barnea, Brod Simeon. Gênesis, eu acho aquela canção linda, porque ela é uma canção que fala justamente sobre isso. Você me pergunta quem sou, de onde vim, para onde vou, sou nascido de Deus. Eu lembrei até a letra, velha é uma crise mesmo. Irmãos, essa pergunta eu fiz para mim. Um dia eu perguntei a Deus: por que tudo isso, dor, sofrimento, tudo que eu passei na vida, o que é que o Senhor quer comigo?
Deus está respondendo devagar, porque eu estou encontrando a resposta para aquilo que eu estou vivendo. E aí a Bíblia vai dizer, a partir do capítulo de número 3, que houve uma artimanha contra a vida dos judeus. Antes, porém, a Bíblia tem um apontamento que para mim é lindo. A Bíblia diz assim no versículo de número 21, do capítulo 2. Diz assim: naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei se chamavam Bigtã e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isto chegou ao conhecimento de Mordecai, que revelou a rainha Ester, e Ester o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato. E os 2 conspiradores foram pendurados numa forca, e isto foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Guarda bem isso aqui, no livro das crônicas. Quando nós olhamos para o livro das crônicas na Bíblia, nós vemos lá muitas coisas escritas, são relatos de acontecimentos verídicos. Mordecai está à porta do palácio, e de repente ele fica sabendo de uma conspiração contra o rei. Deus me mostra, através desta passagem, que eu tenho 2 opções, talvez 3. A primeira é ouvir alguém tramando contra a vida de alguém e ficar quieto. Não vou me envolver, não tenho nada a ver com isso, vou fazer de conta. Já viu aqueles macaquinhos? Não, vou fazer de conta que eu não ouvi, não quero saber, deixa cada um se... Ema, cada um com seus problemas. Essa é a primeira opção, ok. Está errada? Não. A segunda é, eu posso me ajuntar. Vocês estão querendo matar quem mesmo? Quem o rei? Bora lá? Hashtag, partiu. Acendeu, deu um upgrade aqui na minha rebeldia total. Vamos para cima, porque às vezes eu posso ouvir alguém falando mal do meu patrão na minha empresa e concordar. E me colocar na turma que só reclama do salário do serviço, se rebela e quer fazer greve. Às vezes eu posso ouvir alguém falando mal de alguém da família e concordar com aquilo. Às vezes eu posso entrar num processo de rebelião e só concordar, ficar assim, é isso mesmo. E entrar até mesmo em inverdades, em processo de mentiras contra a vida de pessoas, não sendo justo. E o terceiro ponto, eu posso ser justo, dizer isso não é certo, o que eles estão fazendo não é legal, vou avisar o rei. Vou defender o que é justiça. Se eu olhar à luz do que Jesus começa a falar em Mateus, a partir do capítulo 5, quando ele vai falando a respeito de dizer, ali o capítulo 5, 6 e 7, sobre as bem-aventuranças, ele vai dizer que bem-aventurado é aquele que busca justiça, aquele que gosta de ser justo nas coisas. Nós precisamos entender que, se olharmos para Ananias e Safira, nós vamos entender que eles concordaram em um roubo, Ananias morre, é dado a Safira a oportunidade do arrependimento e ela concorda com o erro, e ela morre por concordar, porque eles mentiram ao Espírito Santo. Então eles não mentiram pela questão financeira, eles não morreram pela questão financeira, eles morreram porque mentiram ao Espírito Santo, e Safira morre porque concordou com o erro do marido. Às vezes nós vamos ser colocados em situações ruins porque a gente só concorda com o erro das outras pessoas. Por isso é importante ser justo, e eu vou apresentar para você lá na frente como é importante ser justo, porque quando nós somos justos, nós somos justificados pelo sangue, mas quando somos justos nas coisas, Deus cuida para que a nossa justiça reverberize, para que a nossa justiça lá na frente seja apresentada para nós como justificativa. A vida é uma semente. A vida é uma sementeira. Quando eu semeio discórdia na vida de alguém, eu dou risada, de vez em quando eu vejo alguns vídeos falando sobre karma, né? As pessoas, esses dias eu vi um lá, ele foi com a moto e ele chutou a porta do carro da pessoa. Só que quando ele chutou a porta do carro da outra pessoa, deu um efeito rebote assim nele, e ele se perdeu com a moto, se arrebentou. Aí o pessoal, o karma veio. Irmãos, nós não colhemos nada daquilo que nós não plantamos. Nós só colhemos o que plantamos. E quando plantam contra nós, nós devemos tomar cuidado com a nossa resposta de plantação. Já falei sobre isso aqui. Assuero teve um momento aqui no início que ele foi plantado no coração dele uma semente ruim, e ele tomou atitude ali. Cuidado. Cuidado com a semente. Quando você vê uma injustiça, é o conselho que eu te dou, faça como Mordecai, seja justo.
seja justo, porque essa semente vai reverberizar em bênçãos para a minha vida e para a sua vida, amém? A Bíblia diz que então, ficou tudo bem. Só que nesse processo vai surgir um cara chamado Ramã. Capítulo 3, versículo 1. Depois disso, o rei Assuero engrandeceu Ramã, filho de Ramedate, o Agadita. Aqui nós temos uma revelação importante para entendermos todo o contexto de Esther. Esse camarada, ele começa a se levantar contra o povo de Deus. E por que ele se levanta contra o povo de Deus? Qual é o problema aí? Mordecai. Ele passa, e todas as vezes que ele passa por Mordecai, Mordecai não se dobra, porque levantou-se um edito, todo mundo tem que se dobrar, todo mundo tem que prestar reverência, e Mordecai não presta reverência a ele. Por que Mordecai não presta reverência a Ramã? A gente precisa entender isso. Qual é o lapso aqui? O lapso aqui começa, lembram lá, em Êxodo capítulo 17, quando há uma batalha contra os amalequitas, quando Arão e Ur, quando Moisés sobe, senta numa pedra, Arão fica de um lado, Ur fica de outro lado, e eles erguem os braços, e quando os braços de Moisés estão erguidos, o povo está vencendo. Se Moisés cansa e baixa o braço, o povo perde. Lembram disso? São esses aí, os amalequitas, esse povo inimigo de Deus, que a Bíblia vai trazer um apontamento que sempre deram problema para o povo de Deus. Esse camarada faz parte desse pessoal. E, claro, logo, todavia, porém, acreditamos que Mordecai sabia que ele era um agatita, e porque ele era um agatita, ele não se dobrava para ele, porque ele não ia se dobrar a alguém que Deus disse que exterminaria da terra. E se você olhar para o contexto, nós temos um camarada na Bíblia que perde o reinado, que começa a traçar um caminho de derrota, de fracasso e de miséria para a sua vida, porque ele não ouve um comando de Deus que é para acabar com esse povo. O rei Saul, quando vai para a sua batalha, e Deus diz para ele assim, elimina tudo. 1 Samuel capítulo 15, elimina todo mundo, mata todo mundo. Ele não mata, ele traz alguns animais e ele traz o rei. Para quê? Para mostrar para o povo que ele tinha vencido, pensando em agradar mais o povo do que a Deus. Então mata-se o rei. É esse povo aí que Mordecai está olhando, dizendo, eu não vou me dobrar diante dele. E ele então começa a não querer atingir só Mordecai, ele quer matar todo o povo judeu espalhado na terra. E ele vai até o rei e diz assim, eu quero matar um povo aí. Tem um povo que não te respeita, as leis deles são diferentes, e etc e tal. E o povo então diz, e o rei fala assim, tira o anel, põe no dedo dele e fala, manda matar. Mata todo mundo. E ele fala, vamos matar. E o edito sai e acontece. E vai para todas as 127 províncias dizendo, todo judeu vai ser morto. Pode matar no dia 13 e tal, assim, mata todo mundo. Vai ser uma chacina, uma xenofobia. Vai ser um processo enorme de matança. Vão matar todo mundo. Agora, e Ramã fica todo feliz com isso. Diz assim, sou vice-presidente, sou primeiro-ministro, vou mandar matar. Agora eu vou me vingar. Isso é um espírito chamado antissemita. E eu quero fazer 2 parênteses aqui para nós entendermos 2 coisas. Quando nós falamos de Israel, de Deus, embora nós possamos fazer uma alusão a Israel hoje, nós precisamos entender que o Israel da Bíblia não é o Israel de hoje. São 2 coisas completamente diferentes. É o povo de Deus, é o povo que Deus ama, é o povo que Deus escolheu. Deus tem um projeto de salvação para eles, mas não é esse mesmo povo. Então, todas as vezes que a gente vê alguma atrocidade de guerra e a gente defende genocídios e etc., a gente precisa tomar cuidado. Para os irmãos entenderem, no Oriente Médio, a única democracia que aceita, por exemplo, o homossexualismo é Israel. Que aceita algumas coisas que fogem da Escritura Sagrada é Israel. Então a gente precisa sondar muito o coração da gente, porque tem gente que vai para os altares da igreja e fica defendendo, vamos orar por Israel, não, a gente ora, mas a gente pode orar pelos palestinos também, tem que orar pelo povo do Irã também, tem que orar pelo povo do Iraque também, porque Jesus morreu por toda a humanidade. E nós somos sectaristas, xenofóbicos, porque eu não vou orar pelo pessoal do Irã, não, porque eles são muçulmanos, eles são isso, aquilo, irmãos, e aí? Nós temos uma missionária de missões mundiais.
Está transmitindo? Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente com esses lugares fechados. Mas nós temos missionários nos lugares fechados, em países fechados, para o Evangelho, que estão lá para evangelizar essas pessoas, porque o sangue de Jesus, o Filho, purifica todo mundo de impureza e pecado e salva todo mundo que nele acredita. Voltando para cá, essa trama diabólica é uma trama para poder matar todos os judeus. E aí nós vamos começar a responder algumas perguntas. Porque quando a trama acontece, chega até Mordecai, e Mordecai diz, pronto, ele põe um pano de saco, entra em arrependimento e vai para a porta do palácio. E na porta do palácio ele começa a orar a Deus por livramento. Mas quem é a rainha? É Esther. Aonde o decreto pode ser parado? No rei. E aí ele começa a orar. E aí no capítulo de número 4, versículo de número 7, diz assim, Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele, disse também a quantia certa de prata que Haamã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus, porque ele disse que vamos matar todos os judeus e vai sobrar um dinheiro, nós vamos colocar tudo isso porque é o despojo dos judeus, etc. Enfim, ele vai dizer, porque Esther, quando ficou sabendo que ele estava lá, mandou roupa, mandou comida, mandou as coisas, falou, não vou colocar roupa, não vou fazer nada disso, porque eu estou sofrendo. E aí ele manda dizer a Esther. Aí o versículo 8 diz, também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando-lhe a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Esther e pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia na sua presença e lhe suplicasse pelo povo dela. Irmãos, aqui tem uma revelação que para mim é tremenda. Esther tem acesso a um decreto onde o seu povo vai morrer, ser exterminado da terra. O seu tio, que investiu na sua vida, lhe pede ajuda. E a resposta de Esther? A resposta de Esther está no versículo 9 seguinte, que diz assim, Ataque voltou e transmitiu a Esther as palavras que Mordecai... Então Esther falou com Ataque e mandou que ela entregasse a seguinte mensagem, todos os seus servos, o rei, do povo das províncias do rei, sabem, para qualquer homem ou mulher, e que ser chamado a entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a morte, a não ser que o rei estenda para esta pessoa o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Irmãos, o que está acontecendo aqui é simples. Pode acontecer comigo e com você. Esther estava como rainha. A improvável agora se tornou rainha. E agora ela tinha nas mãos, na sua vida, a oportunidade de interceder pelo seu povo. O que ela responde para o tio? Ah, não vai rolar não. Vai que eu vou lá e eu morro. Porque você sabe que tem um protocolo, que a coisa tem que ser assim, que a coisa tem que ser assado. E ela começa a achar desculpas para cumprir o que era para a vida dela. E aí, queridos, nós vamos ver o Mordecai ativando o modo colérico sanguíneo. Vamos ver? Diz aqui o versículo de número 10. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther. Não pense que porque está no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora de outro lugar, virá o socorro e o livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe, não foi para esta conjuntura ou para este tempo, como está que você foi elevado à condição de rainha. Confronto. Nosso problema hoje, nesta geração, irmãos, em nome de Jesus, não coloque palavras além daquelas que eu vou dizer, mas o nosso problema hoje é que nós vivemos num mimizense, nós somos mimizentos, porque se falar qualquer coisa que a gente não concorda, se falar qualquer coisa que nós não entendemos, a gente faz biquinho, a gente mesmo, nós somos manhosos, uma geração que não aguenta um não, uma geração que não aguenta um puxão de orelha, que não aguenta um sacode, que não aguenta um vamos tomar...
Isso mesmo você pensou, uma geração que não tem mais pique para levar confronto, porque é uma geração agora que o politicamente correto, você não pode nem chamar a pessoa de gordo, de magro, e aí negão, como é que tá? Cuidado que alguém vai te processar, irmão, pelo amor de Deus, tá chato, tem uma trend circulando na internet. E se fizer essa trend de propaganda da igreja, eu tiro do ar. Você já viram aquela trend assim, fala assim, vamos fazer propaganda do violão. Eu estou vendendo esse violão aqui. Ele tem 6 cordas. Se você quiser tocar, você pode tocar. Se não sei o que lá. Você já viram essa trend? Pessoa fazendo propaganda da loja da mãe, essa aqui é a loja da minha mãe. Se você quiser vir aqui, você pode contar. E a gente acha engraçado a falta de educação dos outros. A gente está normalizando o que não é normal. Uma propaganda de falta de educação, de desinteresse. Irmão, em nome de Jesus. Eu vi uma de uma igreja, falando assim, essa aqui é a nossa igreja, se você quiser vir, tem culto. Na terça-feira também tem culto. Se fizer uma propaganda nessa igreja aqui, vai dar ruim. Porque essa aqui não é a nossa igreja, não. Essa aqui é a nossa casa de oração. É o lugar onde nós nos encontramos, apresentamos crianças, adoramos o Senhor, revemos amigos, falamos do Senhor, cantamos e adoramos o Senhor com todo o espírito em verdade. Nos domingos somos alimentados pela palavra, às vezes confrontados, às vezes confortados, mas é aqui que Deus tem falado conosco e muita gente está aqui há anos, vivendo do que Deus tem para fazer para nós. Aqui é o nosso lugar de refúgio. Mas nós estamos mimizentos até na igreja, se não tomar cuidado. Eu não gostei que o pastor falou daquele jeito, eu acho que... Esses dias eu fiz uma observação, é como se a gente estivesse falando para a pessoa, não, irmão, é geral. Eu disse uma vez numa igreja, para um irmão, falando assim, o irmão, não, porque aquilo lá, parece que foi para mim. Eu falei, irmão, eu gasto em média 14, 18 horas estudando uma mensagem para pregar. Você acha que eu vou ficar esse tempo todo preparando uma mensagem para falar para você? Você não é tão importante assim, não. Falei. Aí, quando eu vi, já tinha falado, né? Irmão, nós não somos a última bolacha do pacote. Nós não somos a última Coca-Cola do deserto, por favor. Mordecai, eu não sei se eu vou conseguir ir lá, porque vai que dá ruim, né? Esther, o negócio é o seguinte, quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou aí. Mas se você não quer ir, tudo bem. Deus vai levantar livramento para o povo dele de qualquer outro lugar, porque Deus ama o povo dele, a promessa é que o povo não vai morrer, só que você vai morrer. E a casa do seu pai também. Caiu a ficha da Esther. Choque de realidade. Às vezes a gente precisa de um choque de realidade, sabe, meu irmão? Sacode. Eu vou contar um negócio aqui para vocês. Eu tenho toda a minha história, a questão de não saber quem é meu pai e tal, mas eu cresci com uma menina chamada Débora, que é uma das responsáveis por eu ser crente. Minha irmã era da congregação cristã, meu cunhado é pastor da Assembleia de Deus, fantásticos. E Débora era um barato. Mas Débora viveu os momentos de crise dela. E nos momentos de crise de Débora, um dia ela quis se matar. Eu quero morrer. O que é isso? Um revólver. E por que eu quero um revólver? Se mata. Se eu te matar, eu vou preso. Então eu vou deixar aqui e você se mata. Eu vou embora. Não, mas você não quer se matar? Não estou entendendo. Você quer se matar, o revólver está aí. Você não vai sofrer, porque com a corda no pescoço, alguma coisa. Não, eu acho que eu não quero me matar. Então devolve meu revólver, eu vou embora. Ponto, parou. Choque de realidade. Às vezes, irmão, a gente precisa. Claro que eu estou falando de alguém que não era convertido. Eu não era convertido. E tudo isso, né? É claro que você entende, né, irmão? Amém? Glória a Deus. Tudo bem com vocês, né? O pastor continua aqui, está tudo bem, viu? Mas era assim. Choque de realidade. Às vezes nós precisamos de choque de realidade. Esther sofreu um choque de realidade. Esther, presta atenção. Você era uma improvável, não tinha nada, mas deu certo. E quem sabe não foi para isso que Deus colocou você nessa posição? Essa é a pergunta que eu e você precisamos responder.
Por que eu estou onde estou? Por que eu estou nessa geração? Por que que Deus me colocou? Por que que Deus me permitiu ouvir conversas? Por que que Deus me permitiu algumas coisas? Porque Ele quer de mim uma posição. Se é uma conversa tramada, eu posso me ajuntar a ela, ou eu posso ser justo. Eu não preciso ser fofoqueiro, mas eu posso ser justo. Eu posso dizer, olha, irmãos, não é bem por aqui, é por aqui. Ô fulano, não vamos falar mal da empresa, não. Vamos ajudar a empresa a recuperar. Não vamos falar mal do patrão. A gente pode ser justo, a gente tem que perguntar a Deus. Esther é confrontada. O que você está fazendo? Foi como eu falei, igual mineiro, onde que eu estou? Eu estou no lugar onde eu deveria estar. E por que que Deus me deu essa igreja para esse tempo, nesta hora? Para que eu possa entender, segundo a experiência de 25 anos de ministério, aonde mudar, aonde transicionar algumas coisas para que essa igreja realmente cumpra o seu papel de ser relevante na sociedade guarulhense. Eu entendo assim. E se eu falhar, Deus me tira, porque Ele dará à igreja um outro pastor para levar essa igreja na relevância, e vice-versa. Nós precisamos ser verdadeiros, ter choque de realidade. Não, mas você não pode falar isso, porque senão, vai que todavia, porém, irmão, desculpa, mas nós não temos mais tempo para vivermos de ilusão. Eu tenho um filho, 31 anos. Era para ter sido jogador de futebol, era para ter ido para Ipatinga, não foi, não deu certo. Aí chegou um tempo, que já com 20 e poucos anos, joga muito bem. Eu queria tentar, fui conversar com um empresário amigo meu, o Val, empresário de futebol. Val, e aí, assim, ele falou assim, o Bob, desculpa, mas não dá mais tempo. Hoje, 6 anos de idade, as crianças já estão ficando velhas para o futebol. Até 15 anos a gente ainda consegue trazer alguém para uma base. Mas passou dos 15, já é velho para qualquer nível de futebol. Eu precisei chegar nele e falar assim, não dá mais para você ser jogador, vai fazer outra coisa. Porque a gente precisa ser realista. A gente precisa ser verdadeiro com as pessoas, porque tudo que a gente precisa ser, sim, não. O que procede além disso, provém do maligno. Toda conversa que se prolonga, que etc e tal, ela, muitas vezes, irmãos, quem conta um conto, aumenta um ponto. O telefone muda, nós precisamos tomar cuidado com isso. Ô Esther, Deus te colocou aí, se você quiser nos ajudar, amém, se você não quiser, Deus vai dar livramento. Irmão, se você está em Deus, você sabe que Deus vai cuidar de você. Se alguém te virou as costas, não se preocupa não, Deus vai abrir uma porta para lhe abençoar. E aí a vida continua, e quando a vida continua, nós vamos aprender algumas coisas. Esther diz assim, 3 dias de jejum, orem por mim que eu vou me colocar diante do rei. Precisamos ter coragem. Tudo que eu estou pregando para você hoje exige de nós coragem. Nos dias de hoje, nós precisamos ter coragem. Precisamos ter coragem. Os sábios aprendem com o confronto e voltam ao seu propósito. Esther poderia ter dito, tudo bem, não tem problema não, vou ficar na minha. Eu não vou falar que eu sou judia, vai matar todo mundo, eu fico por aqui. Mas no confronto, Esther entendeu que ela precisava mudar e voltou ao seu propósito. Diz, eu vou fazer e nós vamos juntos, porque os tolos se rebelam e os sábios se tornam amigos diante do confronto. Coloca aí para mim Provérbios capítulo 9, versículo 8. Esse versículo eu quero ler com vocês, porque às vezes algumas coisas que a gente fala confronta. Mas o confronto é para nos mudar. Não repreenda o zombador, tem uma que vai dizer escarnecedor, tem outra que vai dizer tolo, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio e ele o amará. Então só não aprende numa repreensão e no confronto quem não tem sabedoria. Então, às vezes, irmãos, eu vou ouvir não. Vou ouvir o que eu não quero. Vou ouvir que eu preciso mudar. Mas é aqui que o meu propósito volta. Caminhando para o fim, o capítulo 5 vai dizer que Esther, então, pede uma audiência com o rei e alcança a favor de Deus diante do rei. E ao alcançar a favor diante do rei, ela apresenta diante do rei, quem é que vai surgir na história? Ramã, capítulo 5. Vai seguindo. Deus sempre vai te honrar e vai te dar livramento se você estiver caminhando direito. A Bíblia vai dizer que Ramã chega, isso eu acho legal pra caramba. Ramã chega lá, Esther chega, encontra o favor de Deus diante do rei, e ela pede, fala assim, vamos fazer então vamos convidar Ramã para um banquete.
E o rei chama Haamã e fala para ele assim, ó, vem cá, e aí eu quero fazer um banquete com você e tal. E ele sai de lá todo formoso. A Bíblia vai dizer que ele sai assim, uau, ele chega na casa dele, e quando ele vai no caminho, irmãos, pega comigo o final do capítulo 5, para a gente poder mergulhar numa aplicação linda para nós. Ó, diz assim, a própria rainha, o versículo de número 12, e Haamã acrescentou, que ele vai lá para a família dele, dá notícia feliz. A própria rainha Esther e ninguém mais convidou para servir com o rei o banquete que ele tinha preparado, a não ser para mim, também para a mãe estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. Então Zeras, a mulher de Haamã, esse tipo de mulher que eu não quero conselho, não. E todos os seus amigos lhe disseram, mando fazer uma forca de 22 metros de altura, e pela manhã diga ao rei que nela enforque Mordecai. Então vá alegre ao rei e ao banquete. As sugestões foram bem aceitas por Haamã, que mandou levantar a forca. Contexto histórico, Haamã é convidado, mas Esther está querendo expor Haamã, e ele está achando que ele vai ser coroado. E aí ele sai na porta, Mordecai não cumprimenta ele fala assim, estou nem aí não para você. Chega em casa, ele fala com a mulher fala, faz uma forca, você vai ser promovido mesmo, você vai receber um cheque bônus, você vai agora, já manda matar logo. Ele falou, é isso mesmo, já mandou fazer a forca, eu falei, agora eu vou matar. Agora eu vou me vingar, esse é o dia da minha vingança, eu vou sair cantando, quem me viu na prova e não me ajudou, esse sabor de mel mesmo, é agora que o negócio vai pegar. E aí ele chega lá, desculpa aí pelo sabor de mel, mas que é uma musiquinha ruim, pelo amor de Deus. Vou tomar água. Quando eu vi já tinha saído. Só que, irmãos, existe agora uma maquinação para matar Mordecai. No outro dia, na hora do almoço, logo que Haamã chegasse ao banquete, ele iria pedir, e com certeza o rei iria lhe conceder, que Mordecai morresse. Mas o capítulo 6 traz para nós uma grande revelação. Diz assim, naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem tinha denunciado Bigtã e Teres, e os dois eunucos do rei, guardas à porta, tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou, que honras e distinção foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? E os servos do rei que o serviam lhe responderam, ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perdeu o sono, e num monte de livros que ele poderia ler, ele pega um livro e lê justamente onde está dizendo assim, o rei foi livre porque alguém denunciou uma trama para o matar. Quem? Mordecai. E ele lê e fala assim, o que nós fizemos por Mordecai? Como que nós agradecemos Mordecai? Como que nós honramos Mordecai? E as pessoas dizem, não fizemos nada. Primeiro, porque Mordecai não pediu. Ele fez o que era justo sem esperar nada em troca. Segundo, porque não fizeram mesmo. O coração do rei se compadece. E aí a Bíblia vai dizer que no pátio aparece quem? Haamã. E quando Haamã chega, o rei pergunta assim, o que a gente pode fazer, Haamã, para honrar alguém? Quando o rei quer abençoar alguém, Haamã pensa que é ele, fala assim, nada, rapaz do céu, além de matar o Mordecai, eu vou ficar por cima da bagaça agora. Ó, senhor rei, coloca sobre ele num cavalo, coloca uma roupa de rei sobre ele, faz ele andar de dentro de toda a cidade. Aí o rei vira para ele e fala assim, então você faz tudo isso aí com Mordecai. Irmão, é isso mesmo. Eu imagino assim, já viu aquela... Eu imagino Haamã murchando, porque a ideia dele era enforcar o homem, agora vai ter que honrar o camarada. Agora vai ter que colocar o cara em cima de um cavalo. Agora vai ter que dizer diante das pessoas que esse camarada está sendo honrado pelo rei, e ele é obrigado a seguir essa ordem. Escute. Não se defenda quando você estiver fazendo o que é justo. Quem te defende é Deus.
É Deus quem vai fazer alguém sonhar, é Deus quem vai tocar o coração de alguém, é Deus quem vai aplainar o caminho, é Deus quem vai cuidar das nossas vidas. Eu não preciso me defender, porque quem me defende é Deus. Eu preciso fazer o que é certo, eu preciso fazer o que é justo, e quando errar, quando cometer alguma falha, pedir perdão, me justificar no sangue do Cordeiro, pedir ajuda do Espírito Santo, porque quando eu me esforço e procuro fazer o que é certo, Deus é quem cuida de mim. O que é que vai acontecer? Honra. E aí ele honra. E quando ele termina de honrar, ele está mais bravo ainda. E ele vai falar com quem? Com a mulher. E a mulher dá um conselho, e ele vai seguir o conselho. Mas ele vai lá para sentar no jantar. E quando ele chega no jantar, a Esther resolve então abrir o coração e dizer: rei, existe um povo, que é o meu povo, que está em perigo e vai morrer. Por uma ordem sua, todo o meu povo será exterminado. E o rei diz: não pode? E quem é que fez isso? Ela faz: esse aí, Amã, que está na frente. Ela resolveu entender o propósito dela, ela resolveu ser justa, ela resolveu seguir o que Deus tinha para ela, por isso colocou ela como rainha. E aí o rei fica nervoso, porque ele não sabe, ele tem ali aquele que ele pediu para honrar, ele tem ali a mulher que ele ama. Ele levanta e vai para o pátio, vai dar aquela respirada, aquela volta. E quando ele chega, irmão, Deus escreve a nossa história, presta atenção. Quando ele chega, diz a Bíblia, depois você lê lá no capítulo 8, diz a Bíblia que Ramã, vendo o barco afundando, foi tentar conversar com ela, tropeçou e caiu em cima da mesa. E quando o rei chegou, o rei olhou para ele e falou assim: ué, você está assediando a minha mulher? Você está querendo atacar a minha mulher aí? Ah, tá bom então, agora você está enrolado comigo. E aí já vem os conselheiros, a história já tinha dado, já vem os conselheiros e falou assim: ó, ele fez uma forca lá para Mordecai, por que o senhor não enforca ele? No quê? Ele fez uma forca, forca ele lá. Irmãos, todo mundo que tentar nos ferir, todo mundo que se levantar contra nós, se nós estivermos fazendo tudo certinho, todas as armadilhas que forem preparadas contra nós serão para eles. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Então eu preciso tomar cuidado. Quando eu escuto uma injustiça, qual é a decisão que eu tomo? Ou eu me isento, ou eu me envolvo, ou eu defendo. Porque se eu entrar na preparação de armadilha para outros, a armadilha pode vir para mim. E então ele é enforcado. E quando ele é enforcado, Esther já está agora, o negócio está ganho. Ela vira e fala assim: ô rei, tem um problema. É que todo o meu povo vai morrer. Não, não vai, vamos mandar o decreto. E o rei reverte o decreto, e no capítulo 9, autoriza não só a resistência, como os judeus matarem aqueles que tentarem matar se defendendo. O que aprendemos? O que podemos pensar? Desculpe o tempo que avançou, mas avançou diante de uma história. Deus usa quem quer para trazer favores para aqueles que servem Ele. Deus pode usar pessoas, como usou Ciro para libertar o povo de Israel. Deus usa quem quer, a hora que quer, da forma que quer, porque Ele simplesmente é Deus. Deus honra quem tem coragem. Deus promove órfãos, a rainha. O orgulho precede a destruição. Precisamos vencer nosso orgulho e nos permitir entrar em discipulado. Não devemos nos deixar contaminar por mágoas e por perseguições. Precisamos entender que Deus sempre vai cuidar de nós. Nossas ações sempre falarão mais do que as nossas palavras. E se Deus precisar, Ele vai dar insônia para pessoas, incomodando elas, para que elas te abençoem. Talvez você tenha entrado aqui dentro hoje, e a pergunta que eu fiz lá no começo seja uma pergunta para você pensar: o que eu estou fazendo da minha vida? Aonde eu estou gastando? Cantamos uma música que cantou aí muito tempo. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. E a pergunta é: será que de fato eu estou gastando a minha vida por Ele? Por que Deus te colocou no seu trabalho?
Por que Deus tem te dado a oportunidade de estar com pessoas difíceis? A pergunta que eu quero lhe fazer essa noite, meu irmão: quem é você em toda a história? Nós contamos uma história de 10 capítulos da Bíblia. Quem é você nessa história? Quem eu estou sendo? Eu espero que nós estejamos sendo como Esther ou como Mordecai, ou até mesmo como o rei Assuero, que por um momento de embriaguez, por qualquer coisa da vida, perdemos o foco, perdemos o trilho, erramos, mas demos um passo atrás, nos arrependemos e dissemos: agora eu quero consertar essas coisas. Talvez nós sejamos como Esther, improváveis. Por um momento nas nossas vidas nós perdemos os sonhos, pelas lutas perdemos uns projetos, pelas dores, pelas amarguras que são naturais e lícitas, nós deixamos de sonhar. Mas diante de um confronto com a palavra de Deus, nós abrimos os nossos olhos e dissemos: eu preciso voltar a viver. Nossa, que sacode, fui sacudido hoje. Talvez você seja como Mordecai, que para mim é a pessoa mais brilhante de toda essa história. Mordecai foi discipulador, homem o suficiente para honrar a sua sobrinha. Mordecai resistiu todas as pressões, honrando a Deus sem se dobrar diante das circunstâncias. Se vestiu de pano de saco quando precisou clamar a Deus. Confrontou a sua sobrinha, que ele tinha criado, quando precisou confrontar, sem medo nenhum. Foi verdadeiro em todos os seus caminhos. E se você olhar as últimas frases do capítulo 10, vai dizer que Mordecai foi colocado de fato no lugar de Haman e honrado por Deus. Nesta noite, a expectativa do coração desse pastor é que nós pudéssemos refletir na vida desses homens, arquétipos que a Bíblia nos apresenta, nos colocando em alguns lugares e perguntando a Deus: onde eu estou? Não onde eu estou, aonde eu deixei de viver, aonde eu parei de sonhar, aonde eu comecei a desistir. É fato, irmão, que as dores nos machucam, que a vida judia de nós. É fato que às vezes a gente realmente quer parar, e se pudéssemos parávamos. Talvez você não, mas eu, por muitas vezes, se eu pudesse arrumar um pedaço de mato para ficar lá dentro, quietinho, tomando chimarrão de manhã, tereré à tarde, e sei lá mais o que, porque a vida ficou tão chata depois de tantas coisas que eu sofri. A vida perdeu o gosto, se tornou insossa. As dores, o luto, as tristezas e as amarguras podem nos levar, irmãos, a viver por viver. Mas esse não é o projeto de Deus para nenhum de nós. O projeto de Deus é que nas dores que sofremos, ainda que elas continuem doendo nós possamos encontrar cura para servir de exemplo para outros. O projeto de Deus é que nas angústias da nossa alma, nas dúvidas do nosso coração, nós possamos encontrar resposta na comunidade da fé, através da palavra dele, imbuídos pelo Espírito Santo. Todas as vezes que nós olhamos para frente, nós vemos pessoas às vezes até melhor do que nós, mas se nós olharmos a grosso modo para trás, nós vamos ver pessoas que estão sofrendo mais do que nós. Essa semana eu chorei orando por uma família que eu nem sei quem é. Camarada embriagado, entrou com o carro, atropelou 2 crianças, 2 irmãos. Eu fui orar pela família, eu comecei a chorar, porque é uma dor que eu não conheço e não quero conhecer. Eu oro a Deus para não conhecer. Eu não sei qual é a dor do seu coração, não sei qual é a batalha, qual é a luta, eu não sei o que te levou até aí, mas eu sei de uma coisa: existe um lugar onde momentaneamente as nossas lágrimas podem ser enxugadas, que é aqui na terra, que é ao lado dos irmãos. E um dia no céu de glória nós nos encontraremos com os nossos e com tantas coisas, e todas as nossas lágrimas serão enxugadas.
que nós, como Esther, possamos encontrar o propósito para as nossas vidas e fazer a vida valer a pena.